Meus amigos, minhas amigas, não tem nada melhor nessa vida do que falar de algo que você tem um amor profundo, né? E uma das pessoas que despertou o meu gosto pela poesia é esse rapaz aqui, ó, Cruz de Souza, como ficou conhecido, né? Ele é um artífice de destaque em nossa literatura, é um dos poetas, um dos maiores poetas do mundo, entendeu? Ele, como poeta simbolista, ele é colocado entre os dois, ele e o Mallarmé estão ali, ó, né, como os maiores poetas e com a técnica mais apurada e refinada, né? Então vocês estão vendo a imagem desse rapaz, que hoje é nome do Palácio do Governo de Santa Catarina, né? Que aliás nem é mais o Palácio do Governo agora. Eu já conto essa história para vocês. O Cruz de Souza nasceu dia 24 de novembro de 1861. Ele é filho dos escravos alforriados Guilherme da Cruz, que era mestre pedreiro, e da Carolina Eva da Conceição. O João da Cruz, desde pequeno, é uma criança cheia de graça. Ele recebeu uma educação refinadíssima do seu ex-senhor, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, de quem adotou o nome de família. A esposa do Guilherme de Souza, a dona Clarinda, ela é apaixonada pelo Cruz de Souza, né? Ela não tinha filhos, então ela passou a proteger e cuidar da educação do João. Ele aprendeu francês, latim, grego, inglês, alemão, além de ter sido discípulo do alemão Fritz Miller, com quem aprendeu matemática e ciências naturais. Ele leu muito, sobretudo, ele se apoderou da cultura branca, né? Porque a cultura era branca, era dos brancos que escreviam livros. E isso lhe causou uma dualidade no espírito, pois ele era negro e estava inserido em uma cultura branca. Em 81, ele dirigiu o jornal Tribuna Popular, no qual combateu a escravidão e o preconceito racial. Olha de onde vem essa luta, hein? Em 1883, ele foi recusado como promotor de Laguna, por ser negro. A cidade não deixou que ele assumisse o cargo de promotor. Em 1890, ele vai para o Rio, onde consegue um empreguinho mais chinfrim do mundo, arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil. E colaborava também com diversos jornais. Em fevereiro de 93, ele publicou o Missal, prosa poética, e em agosto, Broquéis, um livro de poesia, dando início ao simbolismo no Brasil. Então ele casa-se com a Gavita, uma negra linda, 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 né? Com quem ele teve 4 filhos. Mas eles viviam num estado de miséria tão extremo que todos os 4 filhos morreram por tuberculose, por inanição. A Gavita enlouquece e ele, um dos maiores poetas do mundo, foi levado à morte. Ele foi sepultado no cemitério de São Francisco Xavier por seus amigos, entre eles o José do Patrocínio, né? Onde ele permaneceu nesse cemitério até 2007. Então, seus restos mortais foram acolhidos no Palácio Cruz de Souza, antigo Palácio do Governo do Estado de Santa Catarina, onde hoje funciona o atual Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. Cruz de Souza é um dos patronos da Academia Catarinense de Letras, na cadeira 15. Né? Ele escreveu Broquéis, em 1893, Missal também em 1893, Tropos e Fantasias em 85, né, com poemas em prosa. E como obras póstumas tem Últimos Sonetos, Evocações, poemas em prosa, Faróis, e outras evocações, né? O livro derradeiro, Disperso, enfim, veio uma série de livros, né, que foram recolhidos das suas memórias e dos seus objetos deixados depois da morte, né? Eu vou analisar com vocês um poeminha que olha, é uma obra-prima. Sorriso interior. Sorriso interior. O ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto. Leva consigo esse brasão augusto do grande amor, da nobre fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence, sem mágoas e sem custo. Fica sereno num sorriso justo, e enquanto tudo em redor oscila, ondas interiores de grandeza dão-lhe esta glória em frente à natureza, esse esplendor, todo esse largo eflúvio. O ser que é ser transforma tudo em flores e, para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio.
né? Lindo poema, né? Você viu que tem muito a ver com o poema do Augusto, né? Que eu li agora há pouco. Então vamos dar uma olhadinha como é que ele lidou com a musicalidade do poema. Observem que a estrutura é a mesma do poema do Augusto. Ele tinha 3 versos heróicos e terminava, como eu digo, que o sáfico, né, ele sempre dá um desfecho lírico no verso, né? Então vejo aqui, 1, 2, 3, 4, começa com um verso como Augusto, né? Começa com um verso o sáfico, desculpe, sáfico, né, com 4, 8, 10, vai para um heróico, 6, 10, 6, 10, e termina com um sáfico, o 4, 8, 10. Então vamos ver. O ser que é ser, que jamais vacila. Nas guerras imortais, entra sem susto. Leva consigo esse brasão augusto. Outra faltou, ficou ó, 1, 2, 3, 4. Faltou marcar aqui, ó, desculpe. Faltou marcar aqui o sigo, do consigo, tá? Leva consigo esse brasão augusto, 4, 8, 10, do grande amor, da nobre fé tranquila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja, por isso que a musicalidade se parece tanto, né? Esses poemas já foram publicados muitas vezes por estudos de teóricos, né? Pela proximidade, tanto do tema quanto da musicalidade, né? Então agora, como são os nossos 2 grandes sonetistas, exímios na técnica de fazer verso, nós vamos ver alguns outros excertos de Augusto dos Anjos e Cruz e Souza. Vamos dar uma olhadinha? Vejam só, esse aqui até eu musiquei, eu peguei uma música do Hendrix e coloquei nessa estrofe. Esse poema é muito longo, mas essa estrofe é maravilhosa. É só para vocês perceberem como através da métrica, com a rima, você pode fazer coisas realmente maravilhosas, né? Então vamos lá. E quando vi que aquilo vinha vindo, eu fui caindo como um ser caindo, como um sol caindo, de declínio em declínio, e de declínio em declínio, com a gula de uma fera, quis ver o que era, e quando vi o que era, vi que era pó, vi que era esterquilínio, né? Esse é um excerto do poema negro, e eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Primeiras rimas, né? Vocês vejam, ela está aqui, ó, paralela, né? Aí ela tem rima intercalada, né? Que ela vai ser intercalada por duas rimas diferentes, fera e era, né? Declínio e esterquilínio. Então nós temos vindo, indo. Clínio, fera, era, línio. Ok? O esquema de rima está bem claro. E a musicalidade. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas. O verso clássico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então todos os versos, vocês vão conferir depois, vocês vão fazer o exercício, estão nessa sequência matemática, né? Nós temos aqui um heróico com 6 e 10, temos um sáfico com 4, 8 e 10, temos mais um heróico com 6 e 10, mais um heróico com gula e fera, mais um heróico com quando e era, e termina com um sáfico e com uma subtônica. Por isso que eu marquei aqui. Eu não marquei como se fosse tônica, mas como uma subtônica, porque a musicalidade vi que era pó, vi que era esterquilíneo. Esse ester, ele salta na frase. Ele não é tônico, mas ele é um subtônico. Ok? E você pode utilizar nesse artifício para construir seus versos. Muito bem. Trouxe excerto também do monólogo das sombras, do Augusto dos Anjos. É lindo esse texto. Eu vou ler para vocês um pedaço da segunda parte ali. Ele está falando é um poema longo, né? Um monólogo da sombra. Sou uma sombra, venho de outras eras, o cosmopolitismo das maneras. E chega uma parte do poema que ele diz: somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas,
torna a água todo fogo telúrico profundo e reduz, sem que entanto a desintegre, à condição de uma planície alegre a aspereza orográfica do mundo. Provo dessa maneira o mundo odiento, pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da abstrusa ciência fria e os trovões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Esse é um excerto do Monólogo da Sombra, é um poema lindíssimo, eu já declamei ele muitas vezes em teatro, né? Gosto muito, né? E vamos dar uma olhadinha na construção da primeira parte desse excerto, né? Então nós temos aqui, ó, heróico com 6-10, heróico com 6-10. Olha o recurso aqui, ó, tornágua, né? Juntando as duas sílabas para formar a décima tônica. 6-10, 6-10, e daí finalmente cai num sáfico com 4-8-10, para novamente cair no 6-10, no verso heróico na última linha. O esquema de rimas, vocês podem ver o mesmo do outro poema, né? Mágoa com água, fundo com mundo e té com lé, né? Tegre com legre. Né? Então, um esquema de rima paralela com rimas intercaladas. Né? As rimas paralelas, mágoa e água, desintegre e alegre, e intercalada, fundo e mundo. Ok? Então, vocês vejam, todos os versos são com 10 sílabas. Vocês imaginam que escrever é uma coisa difícil? Né? Todo mundo diz assim, pô, mas escrever é muito difícil. Agora eu pergunto para vocês, e escrever em decassílabo? Quando você tem que colocar todas as tônicas no lugar certinho, para fazer a palavra cantar no poema. Entende? Essa dificuldade e, ao mesmo tempo, essa arte. E é por isso que é uma arte. É um grande exercício matemático, né? Vamos dar uma olhadinha para frente. Nós vamos dar uma olhadinha agora no excerto de um dos poemas mais lindos, traduzidos no mundo todo, que é o Assinalado. É o poeta falando de si mesmo. Ele é o assinalado. Né? É o Cruz de Souza falando dele mesmo. Né? Então vamos lá. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas esta mesma algema de amargura, mas esta mesma desventura extrema, faz que tua alma, suplicando gema, e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Vamos dar uma olhadinha na beleza dessa segunda estrofe. Opa! Apareceu o Manuel Bandeira aqui, vamos voltar. Aqui, ó. Essa primeira estrofe, essa é a segunda estrofe, aliás, porque eu considero ela uma das mais belas da língua portuguesa. Né? Ela é muito dolorida até de falar, né? Mas ela é de uma beleza extrema. Então ela começa com um verso heróico, todos os versos são decassílabos, ela começa com heróico, se torna lírica, usando um verso sáfico no segundo verso, o mesmo verso sáfico no terceiro verso e, novamente, o heróico no quarto, para fechar o poema. Mas essa mesma algema de amargura, mas esta mesma desventura extrema, faz que tua alma, suplicando gema, e rebente em estrelas de ternura. O verso canta, é maravilhoso, né? Fazer que tua alma suplicando gema e de toda essa dor surja uma estrela de ternura. É realmente maravilhoso. É um grande poeta. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um outro poeta muito importante para o desenvolvimento da nossa literatura, que foi Manuel Bandeira.